Esta é uma história bem curta, e vou lhes contar com a ajuda dos deuses, apesar dela ser uma história dos diabos. Todo mundo morre de alguma coisa, todos sabem. Por exemplo, Kids morreu por causa de uma crítica. Outros têm morrido de febre, de gota, ou por qualquer outro motivo. Delamelete, o nosso duque, morreu por causa de um pássaro. Conta um Conto apresenta O Duque de Lamelete, de Edgar Allan Poe. Narração: Marcelo Fávaro. Um verdelhão, para ser mais preciso, e um pássaro pequenino que também é conhecido como hortolana. O pequeno vagabundo alado, enamorado, enternecido e preguiçoso fora conduzido numa gaiola dourada, escoltado por 6 pares do império. Assim fora trazido como preciosidade de seu lar distante no Peru até o Duque de Lamelete. Naquela noite, o Duque devia cear sozinho. Esperava a ceia no recolhimento do seu gabinete, tranquilamente recostado numa confortável poltrona. Mergulhou o rosto na almofada e mordeu uma azeitona impaciente agora. Soam horas no relógio. Nesse momento, a porta se abre e, ao som de suave música, surge à sua frente o mais delicado dos pássaros. A fisionomia do Duque se transtorna, não de alegria e felicidade, mas um inexprimível espanto. Exclamou então exaltado: "Que horror! Cão miserável! O meu pássaro! O meu pobre pássaro, meu bom Deus, que fizeste? Tu despiste de suas penas e o serviste sem piar?" Não é preciso dizer mais. O Duque expirou num ataque de desgosto e náusea. 3 dias depois de sua morte, Sua Excelência o Duque, ou ex-Duque de Lamelete, ria às gargalhadas. Afinal, fora engraçado. Ouviu então um riso baixo e algumas palavras de ameaça. Diante dele estava o próprio demônio, com um ar superior. "Ora, senhor diabo, o senhor não está falando sério", disse Duque de Lamelete. "É verdade que eu pequei, mas pense bem, meu bom senhor, não precisa levar tudo a sério. O senhor não tem a real intenção de cumprir essa ameaça tão bárbara que está me fazendo." "Como não tenho?" respondeu o diabo irritado. "Vamos, majestade, dispa-se, ponha-se completamente nu, cavalheiro, conforme deixou aquele indefeso pássaro." "Despir-me? Muito bonito. Não, meu senhor, eu não me despirei. E quem é o senhor, diga-me, para fazer com que eu, Duque de Lamelete, príncipe de Foigras, de maior idade, autor de livro e membro da academia, me desnude? Com que autoridade me ordena que tire as mais suaves calças, jamais feitas por um bordão, e me despoje do meu delicado hobby de chambre, de minhas luvas e dos papelotes que tenho nos cabelos?" "Quem sou eu? Ah, é verdade. Eu sou Beelzebul, o príncipe das moscas. Acabo de retirá-lo de um caixão de luxo com incrustações de marfim. Estava perfumado e embalado como se fosse uma encomenda para ser despachada. O meu inspetor de cemitério farejou-o e o senhor está agora em meu poder." "Senhor", exclamou o Duque, "a mim ninguém insulta impunemente. Vingar-me-ei dessa ofensa. O senhor receberá minhas notícias. Enquanto isso, até a vista." Com uma reverência, o Duque ia se afastando da presença de Satanás. Seus passos foram interrompidos por um cavaleiro que trouxe-o de volta. Aí então esfregou os olhos e olhou em torno.
Ficou satisfeito por comprovar sua identidade e se pôs à vontade. O apartamento era soberbo, mesmo de L'Omelette não pôde deixar de considerá-lo assim. Perfeito, só que era de uma altura espantosa. Parecia mesmo que não havia teto, mas um turbilhão, uma densa massa de nuvens cor de fogo. O Duque, olhando para cima, teve até vertigem. Suspensa do alto, uma corrente cuja extremidade superior se perdia entre as nuvens. Na extremidade inferior, balouçava-se um enorme farol. Era, não havia dúvida, um rubi gigantesco que irradiava um brilho fixo, intenso, terrível. O Duque murmurou uma praga, mas decididamente de aprovação. Era das coisas desse tipo que ele gostava. Os cantos do aposento se arredondavam em nichos. Dentro de 3 deles já se achavam estátuas colossais, de beleza grega, de deformidade egípcia, mas de conjunto, no seu todo, francês. No 4º nicho havia uma estátua velada. Não era colossal. Via-se um tornozelo delicado, um pé calçado de sandália. De L'Omelette ficou emocionado. Fechou os olhos, enrubesceu. Quando tornou a abrir, viu o príncipe das trevas. Rafael estivera por ali, era certo. Que pinturas! Milhares delas, luxúrias! Amor, luxúria! Se Rafael ali estivera e as pintara, como não fora condenado só por isso? Quem poderia ter os olhos para a beleza pura, depois de contemplar aquelas belezas proibidas? O Duque sente o coração desfalecer, mas ele não está perturbado ante aquela magnificência toda. Nem sua respiração está suspensa devido ao perfume dos incensos. É verdade que ele pensou em todas aquelas coisas. Pensou muito até, mas, na verdade, o Duque de L'Omelette está paralisado de terror. No meio da sombria paisagem, vista através daquela única janela que se achava aberta, eis que à vista os clarões da mais medonha das fogueiras. Pobre Duque não podia ignorar as voluptuosas músicas que enchiam aquele salão, aquelas magníficas melodias, depois que penetravam no aposento. Eram ali filtradas e transmudadas pela alquimia das vidraças encantadas, nos lamentos e uivos desesperados dos condenados. E ali também, sobre a poltrona, quem poderia ele ser? Ele, o jovem elegante? Não, um condenado apenas, sentado imóvel, como se talhado em mármore, e sorrindo. Como o rosto pálido e cheio de amargura. Mas era preciso reagir. Um francês nunca desanima completamente. Nunca fraqueja de todo. Depois, ele detestava cenas. Não, de L'Omelette, então, recupera a sua personalidade. Está novamente senhor de si. Sobre a mesa havia alguns floretes e estoques. O Duque era bom na esgrima. Matara bem os seus 6 homens. Como não iria agora escapar? Com muita graça e elegância, escolhe 2 armas, medindo-as, comparando-as. Era um conhecedor. Oferece uma delas ao demônio com um convite ao duelo. Horror! Sua Alteza, o príncipe das trevas não sabe esgrimir. Ele joga, porém. Que feliz ideia! Felizmente, o Duque possuía uma bela memória. Havia lido no Diabo do Abade Gualtier. O demônio não ousa recusar um jogo de baralho. E as probabilidades para ele? As probabilidades? Péssimas, sem dúvida. O Duque estava desesperado com tudo. Sua situação era pior. O outro conhecia todos os segredos do jogo. Só poderia vencer, é claro. Se perder, disse ele, estarei 2 vezes perdido, duplamente condenado. Eis tudo. Se ganhar, voltarei aos meus verdelhões. Que sejam embaralhadas as cartas. De L'Omelette mostrava em sua atitude o máximo cuidado, a maior atenção.
O demônio era todo confiança. Um espectador teria pensado em 2 adversários. O Duque pensava em seu jogo, e o demônio não pensava. Embaralhava as cartas. O Duque cortou. As cartas foram dadas. O trunfo é mostrado. O rei não é a rainha. O diabo amaldiçoou as roupas que vestia. Eram masculinas. O Duque colocou a mão no peito, aflito. Jogam. O Duque conta os pontos, enumera as cartas. O outro faz o mesmo, enquanto toma vinho tranquilo. O Duque tira uma carta e esconde na palma da mão. É a sua vez, diz o demônio cortando. Sua Excelência curva-se, dá as cartas e levanta-se da mesa. Apresenta a sua. É o rei. O demônio fica contrariado. Se Alexandre não tivesse sido Alexandre, teria gostado de ser Diógenes. E o Duque segurou ao seu adversário, despedindo-se ao partir. Ei, se eu não estivesse tão contente em ser de L'Omelette, não me importaria nada em ser o diabo.